eu quero falar sobre o fim. Viva a luz do fim. E o texto de 1 Pedro, capítulo 4, de 7 em diante, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se intensamente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas multiformas. Se alguém falar, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus concede, para que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Até aqui, não feche sua Bíblia, deixa ela aberta para que você me acompanhe no decorrer da exposição da palavra de Deus nesta noite. Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos dá a graça de ler uma vez mais e meditar nela. No nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor pela tua proteção na nossa mente, no nosso corpo, e que o Senhor venha repreender toda a cilada de Satanás para atrapalhar a pregação e a exposição da tua palavra, trazendo sono a pessoas, distração. Que o Senhor possa repreender no nome de Jesus. E que o nosso coração esteja aberto, disposto para ser confrontado, conformado, confrontado com estas palavras do Senhor que nos adverte do fim. Cobre-nos com a tua boa mão e nos livre de toda a artimanha do adversário. Deus, nesta noite, salve vidas aqui. Nesta noite, transforme corações aqui. Nesta noite, Senhor, traz para fora todos aqueles que, enclausurados pelo seu pecado e suas falhas, se escondem diante do Senhor. Eu clamo pelo poder de Jesus Cristo para nos guardar. E a mim que falo, que na minha boca seja proferida unicamente palavras do Senhor para edificação e preparação da igreja do Senhor. Tira, Senhor Jesus, todo o incômodo que de alguma forma tenta nos fazer calar. Derrama sobre a minha vida a iluminação do teu Espírito e força física para continuar até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém. Com a sua Bíblia, no livro da primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, nós vamos pensar nesta noite, à luz deste tema, viva a luz do fim. Pedro, particularmente, é um teólogo prático, diferente de Paulo, por exemplo. Pedro é um teólogo prático porque ele intencionalmente relaciona a teologia de forma repetida com a prática de vida do cristão. Ou seja, Pedro prega e recomenda que você vive o que ele está pregando.
Nessa primeira epístola, essa primeira carta, Pedro, ele vai trazer algumas instruções práticas sobre como um verdadeiro cristão, ele deve se comportar em várias relações da sua vida. Quer seja com a autoridade constituída, quer seja dentro do seu lar, da sua casa, ou na sua igreja. Pedro está, sim, trazendo para nós instruções muito claras sobre como nós devemos relacionar um com o outro à luz da nossa identidade cristã. Isto é muito importante não só para o tempo de Pedro, mas também para a igreja do século 21, pois entender como comportar enquanto cristão é necessário para formar em nós uma ética cristã num tempo desafiador como o nosso. Nós precisamos, irmã Lica, ser norteados nesse tempo pela ética cristã e não pelas nossas éticas, e não pela ética que a nossa cultura de alguma forma impõe. Pedro, nós não podemos esquecer, Pedro foi testemunho do ministério, do sofrimento de Jesus Cristo, e ele foi também testemunha da sua triunfante ressurreição e ascensão, e é imbuído nesta experiência que Pedro é convencido de que a todos que se dizem cristãos precisam ter na sua mente que quando a vida aqui nessa terra, essa terra tão pequena, essa vida tão breve, quando ela chegar a seu fim, nós teremos um lar que nos espera no céu, onde nós seremos recebidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Pedro escreve, para incentivar os cristãos a lembrar deste fato, de que essa terra não é o seu lugar final, por isso os seus planos não podem ser todos eles voltados unicamente para essa terra. Pedro, ele quer nos lembrar que há uma eternidade nos aguardando, e como nós precisamos estar prontos para assumir essa eternidade. Capítulo 5, versículo 12 da primeira carta. Em resumo, a primeira epístola de Pedro vai nos ofertar consolação e direção para nós enfrentarmos um momento mais desafiador que possa aparecer nos nossos dias. Obrigado. Nós que recebemos o chamado de Jesus Cristo para sermos seus seguidores, capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela é feita de desafio, mas não é para nos matar. O desafio não é para que nós talvez achemos que Deus está longe de nós. O desafio é para que nós tenhamos oportunidade de testemunhar da nossa fé, irmã Eliane. Crente, vocês que me ouvem nessa noite, nós vivemos em um mundo repleto de vozes conflitantes. E nesse mesmo mundo, muito complicado de viver, porque as pessoas, elas são, de alguma forma, arrastadas para uma concepção ideológica do mundo, mesmo sem compreender o que está acontecendo, ela é arrastada pela modernidade. Nesse mundo de precipitação, manter uma perspectiva cristã clara é importante, é condição sine qua non para que nós entendamos e discernamos o que é verdadeiro e o que é significativo para fazer parte da nossa vida. Dito de outra forma, ter uma cosmovisão cristã apurada, saber o que Jesus quer de nós, saber o que a palavra nos recomenda, saber o que a palavra não negocia, meu irmão, é libertador. É libertador. Se não, vejamos, esse mundo em que nós estamos, ele tem uma prerrogativa própria. A prerrogativa própria desse tempo em que nós vivemos é
vivam à luz da oportunidade. É a prerrogativa desse tempo em que nós estamos. Viva à luz do momento. É por isso que tem tanta gente vivendo e dizendo, olha, eu preciso me dar bem porque tem oportunidade que não venha 2 vezes. E aí as pessoas vivem fazendo coisas desonestas. Porque é o momento. É a oportunidade. Qual é a mentalidade do nosso tempo? É que tudo que é prazeroso, a despeito de ser temporário ou não, tudo que satisfaz o meu desejo, tudo que realiza o meu sonho, tem prioridade na minha vida. Mesmo que isso custe machucar o outro. Mesmo que isso custe denigrir a imagem do outro. Mesmo que isso custe, meu irmão, você cancelar o outro, mas conquanto há uma satisfação, há um desejo, há um sonho realizado, isso precisa ser prioridade. Isso é o que esse mundo ensina. E diante desse ensinamento, eles não costumam nos ajudar a compreender sobre o custo por trás das nossas atitudes e ações. Não nos ensina a pensar nas consequências que virão por causa das nossas ações. Conquanto estamos aproveitando o momento. Estamos aproveitando a oportunidade. Estamos aproveitando o dia. Vamos aproveitar. Isto é o que o mundo ensina. Mas o que Jesus ensina? 1 Pedro 4,7. Jesus nos chama para viver à luz do fim de todas as coisas. A proposta de Jesus para nós, e a perspectiva pela qual Ele quer que nós adotemos na nossa vida, é que nós vivamos hoje com a mente no fim de todas as coisas. Essa perspectiva vai nos capacitar a resistir às pressões culturais, que muitas das vezes só encoraja-nos a conformar com os seus ideais e fazer com que nós nos descomprometamos com os ensinamentos de Jesus. O mundo não quer que você se aproxime de Jesus. A cultura pela qual nós estamos inseridos não quer que nós amemos a Jesus. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus diz não, a cultura diz sim. Tudo aquilo que Jesus diz pecado, eles dizem relatividade. Então eles querem a todo custo nos afastar de Jesus. Por isso eu te convido nesta noite a parar e pensar um pouco. Pense comigo, por favor. Faça um exercício crítico sobre você mesmo. Sobre a sua forma de encarar esse tempo. Sabe, o que nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, capítulo 4 de 1 Pedro, de 7 até 10, nós encontramos aqui um princípio que vai iluminar a nossa visão cristã de viver. Vai iluminar o nosso entendimento mais profundo sobre o valor da vida em Cristo Jesus. Então, primeiramente, Pedro nos lembra aqui, no versículo 7, deste capítulo 4, Pedro nos lembra sobre a brevidade do tempo. Olha para a sua Bíblia, não olhe para mim. Pedro fala sobre a brevidade do tempo. Olha ali o que ele diz. O fim de todas as coisas está próximo. Meu irmão, esta afirmação de Pedro é um convite para que você e eu possamos viver com uma consciência aguda, com uma consciência da finitude da vida e da inevitabilidade do fim. Escreva isso no seu coração. O fim é uma realidade que não vai ser mudada por mais que você ou eu queiramos que mude. É inevitável o fim. É por isso que o meu apelo é: se prepare para o fim. Porque ele vai chegar querendo você ou não.
vivendo esse tempo de oportunidades ou não. O fim vai chegar. Então, essa perspectiva de viver à luz do fim vai nos ajudar a priorizar o que realmente importa. E é isso que a nossa geração não sabe. Priorizar o que importa. Já escrevera um pensador cristão: nós precisamos fazer da coisa importante a coisa importante. Porque todas as vezes que nós não fazemos a coisa importante, coisas supérfluas ocupam o lugar de coisas importantes em nossa vida e nós perdemos o rumo. Sabe, a coisa importante que precisa ser valorizado é o nosso amor a Deus. É a nossa prática de gratidão. É a nossa vida glorificando ao nosso Senhor. É reconhecer que cada dia é um presente de Deus e que precisa ser vivido para a glória de Deus. Então nós precisamos ser motivados a viver com propósito e com a intencionalidade. Quando eu percebo que a minha vida não é minha e não tem nada a ver comigo, mas é um presente que eu recebo de Deus, a despeito desse presente que eu recebo, eu preciso viver, usar aquele presente de maneira que aquele que me deu o presente seja glorificado. Efetivamente, irmãos, ao vivermos com a nossa mentalidade na eternidade, existem duas coisas que nós não podemos deixar de fazer. A primeira dela é orar. E a segunda dela é servir. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Orar e servir como condição inegociável para aqueles que vivem à luz do fim, à luz da eternidade. Orar. Primeiro, orar é uma das maneiras pelas quais vivem aqueles que têm a sua mentalidade no fim. Porque a oração se torna, meu irmão, um ato de resistência em um mundo que frequentemente valoriza a autossuficiência. Escreva isso no seu coração. O camarada que ora, que tem uma vida intencional de oração, ele não se dobra às propostas do mundo em que nós vivemos, em que você é o centro de tudo, em que você precisa ser feliz, em que você é a atenção, em que você é o xodozinho de Jesus, em que você é o coração de Jesus Cristo, em que você é a última bolacha do pacote, em que você é o último gole de Coca-Cola no deserto. Meu irmão, tudo para te afastar de Jesus. A oração é um ato de resistência contra todas essas babuzeiras do tempo presente e que infelizmente têm entrado nas igrejas. Hoje em dia, as pessoas não podem mais falar sobre o pecado na igreja. Porque se fala sobre o pecado, o crente sai da igreja. Antigamente falava-se sobre o pecado e o crente se arrependia. E vinha ao altar em choro, em lágrimas, arrependendo dos seus pecados. Hoje, se falar sobre o pecado, saio da igreja. Isso não é palavra. Bom, eu particularmente não me preocupo com isso, viu, irmãos? Então, percebe o que Pedro está dizendo para nós aqui. Numa versão amplificada da Bíblia americana, eles traduziram esse texto da seguinte maneira. Capítulo 4, versículo 7 de 1 Pedro. Sejam autocontrolados e sóbrios por causa da oração. Dito de outra forma, percebe um crente volúvel demais? Percebe um crente que se chateia com tudo e por nada? Está faltando oração na vida dele. Porque é na oração que ele vai ganhar o autocontrole e a sobriedade. Só que a falta de oração na vida de crente faz um crente superficial. Faz um crente raso. Faz um crente só de nome. Então, a oração nos humilha, irmão. Porque nos lembra que nós somos dependentes de Deus para tudo na nossa vida. Eu costumo dizer para aqueles que se acham donos de si. Se nós, e isso é, para os homens do nosso tempo, isto é uma afronta, dizê-lo que eles dependem de Deus. Nesses dias alguém me mandou um post. Aqueles posts que a gente não gosta de receber.
eu não gosto de receber. Mas eu li. Falaram assim, fulano de tal falou que vai acabar com esse negócio de cristianismo e que nem Jesus impede de exercer o mandato. Mandaram isso para mim, logo para mim, irmãos. Logo para mim. Que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só pensei, fala quem quiser. Jesus continua sendo Deus acima de todo e qualquer tipo de conceito e pensamento. E é a vontade dele que vai se cumprir e ponto. O tolo do homem é achar que ele pode fazer da sua vida o que quiser. Se quisesse realmente, ou se pudesse, dona Lica, fazer o que quiser, todo ser humano, primeiro, marcava dia de nascimento, segundo, marcava dia de morte. Quem já fez isso aqui? Então, quem tem boca fala o que quer, mas também tem ouvido para ouvir o que precisa ouvir. Então, repara que a oração, ela nos ensina que nós não somos o centro do universo. Deus sim é o centro do universo. Por isso que muito crente não quer mais orar, porque ele quer fazer a sua vida da sua vida. Ele quer fazer a sua vida da sua maneira. Por isso não quer mais orar. O povo não quer saber de oração, mas só que quem vive com a mente no fim, ele vive em oração constante. E pode ver, escreve isso que eu estou dizendo. Crentes com medo de morrer, crentes com medo de perder, crentes não estão pensando no fim. A oração nos encoraja a descansar no plano soberano e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração, meu irmão, corrige ao nos alinhar com a vontade de Deus. A oração, ela treina-nos a buscar as coisas do alto. Colossenses capítulo 3. A oração nos faz desejar as coisas do alto. É por isso que a igreja do século 21, ela é muito mundana. Porque ela só deseja as coisas daqui dessa terra. Ela quer ser uma igreja de status aqui nessa terra. Ela quer ser aqui nessa terra. Por isso, não oram mais. Jesus nos ensina a orar. Mateus capítulo 6, de 5 a 13. E sobre o ensinamento de Jesus, eu quero te mostrar como precisa ser uma vida de oração. Primeiro, Jesus nos ensina que nós precisamos aproximar de Deus como filhos. Isto é tão poderoso, isto é tão intenso, isto é tão profundo. Entender o que Jesus está querendo nos explicar. Jesus está dizendo que nós precisamos chegar a Deus e chamá-lo de Pai. E diga-se de passagem, Pai é aquele que nos instrui no caminho. Pai é aquele que nos dá a regra de jogo. Pai é aquele que coloca limites em nós. Pai é aquele que vira e diz para nós, enquanto você morar na minha casa, o homem aqui sou eu. Pai é aquele que zela por nós. Consequentemente, Pai é aquele que nós obedecemos até quando não quisermos. E sobre o nosso relacionamento com Deus, sendo Ele Pai? Porque Jesus nos manda, como o primeiro nível da nossa compreensão de oração, é chamar Ele de Pai. E diga-se de passagem, não é qualquer pai, é um pai que precisa ser considerado como santo. Aproximar de Deus que é Pai, mas é com Deus que é santo. Consequentemente, a nossa vida de oração precisa ser muito intencional. Porque Deus é santo, e sendo Ele santo, Ele não corrobora com pecados nossos. Deus é santo, e sendo Ele santo, Ele não passa a mão nas nossas cabeças, com os nossos atos errados. Sendo Ele santo, os seus olhos não conseguem contemplar as nossas escolhas cinzentas. Mas Jesus continua falando sobre como orar. Ele diz que a nossa mentalidade precisa ser do reino. Porque Ele diz que o desejo nosso precisa ser que o reino e a vontade de Deus seja feita na terra como é feito no céu. A nossa mentalidade precisa ser do reino. É por isso que a gente não ora mais Pai Nosso aqui. É por isso o Pai Nosso caiu no esquecimento, porque é desafiador. Porque Ele diz aqui, a sua vontade, o seu reino, a vontade como é feita no céu, faz-nos abrir mão de nós mesmos, negar a nós mesmos, carregar a cruz e seguir Jesus.
Mas Jesus continua conversando sobre oração e dizendo que nós precisamos confiar no Senhor para o recurso de cada dia, pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Ou seja, a minha dependência quanto ao recurso que eu preciso no dia a dia, não pode estar em homem. Não pode estar na força do meu braço. A minha dependência do recurso que eu preciso de dia, todos os dias, precisa estar em Deus. Eu preciso depender de Deus para que o pão não seja escasso na minha mesa. Porque enquanto eu estiver dependendo de homem, Dona Zene, enquanto eu estiver dependendo de um homem, eu estou dizendo para Jesus que eu não preciso dele. Só que o homem, irmã Nájila, o homem ele é circunstancial, irmão Ernesto. O homem hoje ri com você, amanhã te dá uma facada nas costas. Isso é a cultura demoníaca do nosso tempo. Por isso, confiar no homem a ponto de depender para o seu pão de cada dia, você pode cair em um grande abismo. Mas Jesus continua falando aqui na oração, que nós podemos, ou na verdade, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados e perdoar aos outros que pecam contra nós. Ele diz, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoo aqueles que me ofendem. Meu irmão, essa é uma palavra que tem feito muita gente, quando chega nessa parte do Pai Nosso, ela pula. Quando chega nessa parte, ela fala, amém. Porque Jesus, Ele quer que a gente esteja no céu. Escreva isso no seu coração. O desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele no céu. Mas agora, quer saber uma grande verdade, Rubens? O céu não é seu. Dian, o céu não é seu. Se o céu não é seu, o céu é de Deus. Então, se o céu é de Deus, é a vontade de quem que tem que ser feito no céu. Imaginemos eu sendo convidado lá para a casa do amigo Paulinho para comer uma feijoada. Dona Lica, anota aqui esse testemunho. Muito bem. Imaginemos eu chegando lá na casa do amigo Paulinho, me convidou para comer uma feijoada. E aí eu chego lá na casa do amigo Paulinho e falo assim, oi, essa feijoada está faltando uns tocinhos de porco. Essa feijoada, não quero essa feijoada dessa maneira não. Vai para a panela de novo, faz, coloca ali uns tocinhos, coloca ali um jabá, coloca ali umas carnes de sol. Meu Deus, a feijoada vai ser só de carne, eu gosto disso. Imagina, o que o amigo Paulinho vai falar para mim, amigo Paulinho? No mínimo, o que ele vai falar, fala assim, ó, vai-te embora da minha casa. Você vai mandar na sua casa, na sua feijoada agora, na minha casa, na minha feijoada, quem manda sou eu. No mínimo, é o que ele vai falar. Pois é, o céu é de Deus. E por que a gente acha que pode mandar no céu? Viver a nossa vida desgraçadamente e querer ir para o céu. Viver a nossa vida totalmente desajustada com a verdade de Deus e querer ir para o céu. Acha mesmo que isso é possível? Pensemos nisso. Mas Jesus continua falando sobre a oração e ele diz assim, que nós devemos pedir que Deus nos guarde de toda a tentação. Livra-nos do mal. Percebe que não é pela minha força, por mais que você saiba boxear, por mais que você saiba artes marciais, por mais que você saiba a capoeira, mas quem te defende de verdade? Só Deus. O salmista chega a dizer que se o Senhor não guardar, é em vão aqueles que vigiam. É em vão. Então nós precisamos entender, irmãos, que em uma cultura em que muitas das vezes se prioriza ação imediata, busca-se respostas rápidas, a oração é um convite para nós pararmos, pausarmos a vida, Rúbios, refletir e buscar a orientação de Deus. Hoje a gente quer as coisas num estalar de dedo. E se Deus não fazer nesse tempo que eu estabeleci, eu vou ficar muito zangado com Ele. Vou jogar uma pedra no céu, porque Ele não me respondeu. Não. A oração, meu irmão, nos faz simplesmente dar uma pausa à nossa vida
arrepiada de tantos afazeres, para nós buscarmos a orientação divina. A minha pergunta para você é: como você está vivendo diante do fim? Conversando com Deus sobre os seus dias e levando outras pessoas a conversar com Ele? Ou você vai negligenciando o fim? Por isso, escreva no seu coração: a oração na vida do crente não é opcional. A oração na vida de crente é obrigação. E não tem esse negócio de, porque eu tenho o dom da oração, eu tenho o dom. Não, a oração é para todo mundo fazer. Não, eu vou lá na irmã Eliane que tem dom da oração. Vou lá na irmã Zerilda. Irmã Zerilda é mulher de oração. Realmente são. Só que você precisa orar. Se o céu é o seu objetivo. Segundo, o que não pode faltar na vida daqueles que vivem à luz do fim: servir. Servir, meu irmão. Aqui no capítulo 4, versículo 10, Pedro nos encoraja a usar o nosso dom para servir os outros. Pedro nos lembra do valor da colaboração e do serviço mútuo na igreja de Jesus Cristo. O que Pedro nos ensina no versículo 10 é que a verdadeira riqueza da vida cristã, irmã Eliane, se revela quando nós nos unimos como corpo de Cristo e cada um vai contribuindo com suas habilidades e o seu talento para o bem da comunidade de fé. É quando cada um, com seu talento, com as suas habilidades, use para abençoar o outro. Essa perspectiva nos ensina que a vida não é apenas sobre as nossas conquistas pessoais. Não é sobre aquilo que a gente alcança individualmente. É por isso que eu tenho algum tipo de dificuldade de pessoas que vivem muito subjetivo. Porque é meu dom, eu que fiz, eu que doei, meu irmão, isso é perigoso, mas a excelência da vida cristã está em nós fazermos diferença na vida do outro. N.T. Wright, um pensador cristão, ele escreveu da seguinte maneira: a vida cristã não é apenas sobre crença, mas sobre ações. Usar nossos dons para servir uns aos outros é uma expressão prática da nossa fé e uma maneira que reflete a graça de Deus. Meu irmão, quer mesmo refletir a graça de Deus? Sirva o outro. Quer mesmo dizer que você é cristão? Sirva o outro. E diga-se de passagem, apesar do outro. Não sirvam o outro por conveniência só, não. Eu vou servir o Marquinhos, até porque ele me ofertou um chapéu. Eu vou servir Jean, porque eu estou precisando que ele venha fazer um trabalho aqui no batistério da igreja. Eu vou servir para ver se ele me dá um retorno. Eu vou servir amigo Dilton, até porque ele deu um garrote para a gente fazer o quê? Para a gente fazer assim as coisas do banco. Meu irmão, esse tipo de serviço é infrutífero. Não agrada o coração de Deus. Nós precisamos servir ao outro, apesar do outro. Eu não vou servir só porque você pode me dar alguma coisa. Vou servir uma Andréia, porque me deu uma jaca. A gente boa. Não, meu irmão. Isso é um serviço hipócrita. Eu preciso servir. Vou servir Eliseu. O que é que eu vou ganhar de Eliseu? Nada. Agora, o que é que eu vou ganhar de Deus? Porque repara algo bastante importante. Deus não se importa com o que a gente fica fazendo. Ele se importa com a motivação pela qual nós fazemos o que nós fazemos. Sabe algo bastante sério? Imagine você. Você está... O irmão Clóvis me trouxe uma água. Eu estava
não me sentindo muito bem, há alguns minutos atrás. E aí, ele veio, com cabeça baixa, colocou a água e falou para mim: pastor, tome essa água, vai aliviar. E aí eu falei para ele: obrigado. Ele foi se sentar. Agora imagine que daqui mais 2 minutos ele vem para cá. Agora ele chega aqui, irmã Eliane. Agora imagine se ele vem e faz assim. Vou levar água para ele, viu, irmãos? Vou levar. E essa é daquelas. Eu trouxe para ele a água. Ele trouxe água, eu bebi a água. Qual o movimento que ele fez que Deus vai se agradar? O primeiro ou o último? O primeiro, dona Lica. Por quê? Porque no primeiro ele não tinha nenhum tipo de pretensão, senão saciar a minha sede. Mas a segunda, ele até trouxe água para saciar a minha sede. Só que a motivação de coração já era fazer o quê? Que todos vissem o que ele veio fazer. Qualquer semelhança com as nossas atitudes dentro desta igreja não é mera coincidência. É nós distantes da palavra de Deus. Pedro, ele aborda 3 maneiras principais de nós servirmos um ao outro, a partir do versículo 8. Primeiro, amando um ao outro. Segundo, mostrando hospitalidade. Terceiro, beneficiando o outro. Olha o texto. Primeiro, o versículo 8, olha o que Pedro vai dizer. Em primeiro lugar, a forma de nós servirmos o outro. Primeiro é amando. Ele diz assim: sobretudo, amem-se intensamente uns aos outros. E percebe que não é um amor qualquer. É um amor intenso. O que Pedro está destacando aqui nesse texto para nós, a verdade central, é o valor do amor na igreja de Jesus Cristo. O amor é necessário. Dito de outra forma, o amor é um antídoto contra o orgulho, a vaidade e as divisões da igreja. Amor. Porque o amor genuíno, meu irmão, minha amada irmã, é a expressão da graça de Deus em nossas vidas. E que vai ser refletido no nosso lidar diário, aqui na nossa comunidade de fé. Eu não tenho como dizer que eu amo a Deus e desejar mal para o meu irmão. Eu não tenho como dizer que eu amo a Deus e sonegar uma mão estendida para um irmão que está necessitando, a despeito de quem seja o irmão. Todas as vezes que eu faço isso, eu só provo que eu estou mais distante do que parece estar de Jesus Cristo. Em uma sociedade como a nossa, em que muitas das vezes se fragmentam por causa de interesses pessoais. As pessoas põem-se de mal uma com as outras por causa de interesses pessoais. As pessoas param de vir da igreja por causa de interesses pessoais. As pessoas zombam da outra por causa de interesses pessoais. E eu estou dizendo ainda dentro do nosso ciclo. Agora, quando a gente vai para fora, aí é que o negócio pega mesmo. Aí é que há uma fragmentação por causa de interesses pessoais. Sabe, quando nós somos cristãos e vivemos com uma perspectiva cristã, nós somos direcionados a cultivar relacionamentos baseados na empatia. A empatia é a capacidade de você entender e se posicionar à necessidade do outro. Quando nós vivemos numa perspectiva cristã, nós somos impulsionados a cultivar relacionamento com respeito. Não. Independentemente do que as pessoas fazem ou dizem a nosso respeito, nós não somos recomendados a devolver a altura. Nós somos recomendados a dar outra face. Nós somos recomendados a amá-los. Nós somos recomendados a orar por eles. Orar por aquele que te persegue. Mas pegar uma pedra para apedrejar aquele que te persegue mostra o quanto você está distante do ensinamento de Jesus.
Sabe, meus irmãos, amar uns aos outros intensamente nos faz pensar em como servir os outros. E a melhor maneira que nós temos de servir os outros, demonstrando o amor, é ignorando algumas ofensas em prol da unidade do corpo de Cristo. Ignorar significa escolher ignorar as coisas que me irritam na vida do outro. Na verdade, sempre que você se irrita na vida do outro, é uma forma que você busca, isso eu estou falando agora do ponto de vista da psicanálise, é uma forma que você vai buscar de matar em você o que você não consegue em você. Você vai fazer isso na vida da outra pessoa. O problema não é o outro, é você mesmo. Então, eu escolho ignorar aquilo que me irrita nos outros. Eu escolho ignorar palavras frustradas que os outros dizem ao meu respeito. Eu escolho ignorar comentários depreciativos que os outros dizem. Eu escolho ignorar observações impacientes. Tudo isso para evitar a divisão e o desgaste no corpo de Cristo. Eu engulo o sapo, como diz no popular ou no português do Brasil. Eu engulo o sapo. Para quê? Para que a igreja continue marchando firme. Mas agora, quando eu vivo, de alguma forma, patrocinando divisão dentro da igreja, em não tolerar o irmão, em não tolerar as pessoas, meu irmão, isso só mostra o quanto nós estamos despreparados para o fim. Mas é lógico que eu não estou falando que nós vamos agora ignorar o pecado dos outros simplesmente e talvez nunca falar sobre o pecado. Não estou falando sobre isso. Só estou dizendo que tem alguns pecados que precisam ser abordados. Mas nós devemos amar o outro o suficiente para entrar num conflito construtivo com ele e continuar amando-o. Falar sobre o seu pecado e continuar amando. Pedro, quando ele pergunta para Jesus sobre quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, Pedro mesmo, na sua própria consciência, estabeleceu um número, tipo assim, daqui eu não passo. Pedro chegou e falou para Jesus, 7 vezes é no máximo que eu vou perdoar. Só que Jesus, ele simplesmente, ele alarga, ele eleva o nível da compreensão de Pedro quanto ao perdão. E Jesus diz, pois vai perdoar 70 vezes 7. Mateus capítulo 18. Em outras palavras, nós precisamos, quanto ao perdão, refletir o perdão de Deus na nossa vida. E sobre o perdão de Deus na nossa vida, diz o salmista em 103 do Salmo, verso 12. Tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Sabe, nós precisamos perdoar os outros, como Jesus tem nos perdoado. Segundo, primeiro amor. Segundo, hospitalidade. Olha o que ele diz aqui no versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Sem reclamação. É outra tensão para nós, né, dona Lica? Não reclamar dos outros. Parece que a gente tem um negócio que gosta de reclamar dos outros. Então, repara, o que ele está dizendo, o que Pedro está dizendo, é que nós precisamos abrir a nossa casa para os outros, a fim de compartilhar tempo, compartilhar dinheiro, recurso com os necessitados. Isso reflete a compreensão da compaixão e da bondade de Deus para conosco. Sabe? Algum tempo atrás eu estava conversando com alguém e falou para mim, pastor, nada que eu tenho é meu. Eu tenho a concepção de tudo que Deus me dá, na verdade, é para abençoar alguém. Porque eu tenho mais do que preciso. E eu não posso colocar o meu coração em mais do que preciso. Por isso, tudo que Deus traz para a minha mão, eu dou logo. Lógico que Ele me orienta quem dá. Por isso não falta em minha casa. Não falta.
Irmãos, entender que o que Deus nos dá é para abençoar outras pessoas, é libertador. É libertador. Isto significa que, por vezes, você vai precisar chamar alguém para sua casa para comer com você. Não merece. E quem disse que é merecimento? Quem disse que é merecimento? É obediência. Ou você obedece ao Senhor, ou você não é filho dele. Não é mérito. Percebe? Talvez você precise convidar alguém para ir aí no açaí, e tomar um açaí e falar no final: pode deixar tudo comigo. E me coloca nessa lista também. Porque lá tem açaí sem açúcar. Irmão, porque bem da verdade, hospitalidade é muito mais do que abrir a nossa casa para uma pessoa. Hospitalidade à luz de princípio e perspectiva cristão é abrir o nosso coração para as pessoas. Tem muita gente que tem aberto casa, mas não tem aberto o coração. E isso não agrada o Senhor. Isso não nos faz viver numa harmonia como aquele que realmente vive à luz do fim. Meu irmão, você precisa entender que abrir o seu coração é acolher pessoas para abençoar. Não é ficar com fantochada de palavras. Só fala palavras. Não. Postura, atitude, ação. Abençoa pessoas. É isso que Deus espera de nós. Abençoa pessoas com uma conversa centrada no Evangelho. Por vezes nós perdemos tanto tempo conversando sobre política, sobre futebol, sobre um bocado de coisa infrutífera. Mas não sentamos para conversar acerca do Evangelho com as pessoas. Mas também você é chamada para abençoar pessoas. Para atender suas necessidades. Seja elas quais foram, e aquelas que você puder atender, é lógico. Jesus, ele nos ensina sobre a hospitalidade em Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano. E Jesus deixa muito claro que nós devemos demonstrar compaixão aos outros, mesmo que isso traga para nós custos. Coloque isso no seu coração, viu? Não, eu só vou ajudar porque eu posso. Não, você vai ajudar obedecendo, até mesmo quando isso te custar. Foi isso. O bom samaritano custou-lhe demonstrar misericórdia e compaixão para com aquele ladrão, que nem nome a Bíblia quis revelar. Aquele ladrão não, aquele homem que foi alvo do ladrão. Mas agora, custou-lhe. Ele não conhecia a pessoa, mas ele pagou por causa da pessoa. Isso mostra o que é hospitalidade, é misericórdia. O Senhor, ele vai enviar para cada um de nós pessoas. E nós precisamos estender mão às pessoas, mostrar gentileza. E não cancelar as pessoas porque elas pensam diferente de nós. E não cancelar pessoas porque elas não defendem o mesmo time que nós. Não, não é da minha igreja. Não, não é da minha cor política. Não. Meu irmão, isso é coisa do mal. Dizendo muito sério para vocês. Isso é coisa do mal. Terceira forma que nós temos de servir os outros quando nós vivemos à luz do fim. Está no versículo 10, olha o que ele diz. Cada um exerça o dom que recebeu para servir o outro, administrando fielmente a graça de Deus nas múltiplas formas, suas múltiplas formas. Já escreveu Oswald Chambers que a verdadeira liberdade na vida cristã vem do serviço. Não é de ficar cantando aqui na frente. Muito menos de ficar pregando aqui, porque tem um bocado de gente que só prega o que não vive. Não é de ficar pulando, não, é servindo. É que prova
prova a verdadeira liberdade do cristão. Quando usamos nossos dons para o bem do outro, encontramos o propósito e a alegria que Deus deseja para nós. Quando o outro percebe que o servir é sobre a mordomia, ele diz que nós precisamos fazer do quê? Que nós precisamos administrar. Ou seja, o que Deus te deu não é seu. O que Deus te deu é para você administrar bem. Aí está o grande problema, amigo Paulinho. Quando você acha que o que Deus te deu é teu e você vive escravo daquilo. E ninguém tem nada a ver com isso, porque é meu. Continue. Sabe, Deus deu ao seu povo, Pedro diz, diferentes dons, habilidades, para encorajar e edificar uns aos outros. É por isso que eu já ensinei aqui nessa igreja muitas vezes. E enquanto Deus me conservar aqui, eu vou ensinar. Nós nos reunimos aqui para a glória de Deus, mas para a edificação do outro. Não esqueça isso nunca. Não é só para a glória de Deus que a gente vem aqui. Quando você tem na sua mente que só vem aqui para a glória de Deus, você elimina o outro. É por isso que a gente vive um cristianismo fantasmagórico como do nosso tempo. Então vejamos algo bastante importante aqui no versículo 11. Pedro diz, se alguém falar, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o faça-o com a força que Deus concede, para que todas as coisas, ou em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para sempre. Percebe que quem precisa ser glorificado com aquilo que você faz, não é você, não sou eu. Então, abençoar, e colocar no Facebook, colocar no Instagram, não é o que Deus recomenda. Empavoar-se todo por um ato que Deus te permitiu fazer, te leva a afastar de Deus. Agora percebe o que Paulo vai dizer em Romanos 12, 3-8. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Irmã Eliane falou algo bastante sério de manhã. Ninguém é bom. Então para de se considerar bom. Paulo, ele é profundo. Ele diz, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com o quê? Com a medida da fé que Deus lhe concede. Por isso nós precisamos de fé. Uma fé que salva, que nos mexe, que nos transforma. Porque uma fé que não nos transforma, uma fé que não nos movimenta, diz Tiago, é uma fé morta. Consequentemente, aquele que nós dizemos apoiar por uma fé morta está morto. Sabe, queridos, independentemente do que dons nós recebemos, Deus nos deu para que Ele seja glorificado e para que o próximo seja edificado. Então, a glória pertence a Deus e não a nós. Caminhando para o final. Viver à luz do fim significa estar consciente de que as nossas escolhas e atitudes têm impacto não apenas hoje, não apenas nesse presente momento, mas terá impacto na eternidade. Isso é muito sério, meus irmãos. Por vezes o mundo tenta nos desviar desta verdade, nos ocupando tanto, que nós esquecemos da eternidade. Só que Pedro está nos lembrando, tudo aquilo que a gente faz aqui, não acaba aqui. Nossa postura, nossas palavras, tudo vai ter impacto na eternidade. É por isso que a eminência do fim precisa nos incentivar
a sermos pessoas mais diligentes no nosso relacionamento com Jesus Cristo e com o próximo. Pensar sobre o fim das coisas precisa, dona Lica, nos mover para um nível, Idelmira, mais elevado de relacionamento com Jesus e com o próximo. Pedro, ele exorta-nos a estarmos sóbrios e vigilantes. Não apenas para cuidar de nós mesmos, mas também para nós cuidarmos dos outros que Jesus coloca à nossa volta, para nós sermos uma bênção. Na minha terra, tem uma musiquinha linda sobre o próximo, que a gente cantava. Quer dizer, eles cantam até hoje, eu não estou cantando porque eu não estou lá. Mas diz assim, ó, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria de mim sem ter você? Você pode cantar isso para alguém? Pedro, no versículo 7, ele nos encoraja a viver à luz do fim de todas as coisas. Especialmente, Pedro, ele nos adverte a dedicar a oração e ao serviço aos outros. A amar sinceramente, a ignorar pequenas ofensas, mostrar hospitalidade sem reclamar. Quando for na sua casa, Zene, não reclame, só me chame. Olha, até rimou. E use o dom que Deus te deu para edificar e encorajar as outras pessoas. Esta é a abordagem que não só transforma a nossa vida, mas fará de nós um exemplo, testemunho para este mundo, esse tempo que tão desesperado precisa de referência. Precisa de referência. E nós, irmãos, nós precisamos ser referências. As pessoas precisam amar a Jesus olhando para nós. As pessoas precisam desejar conhecer Jesus olhando para nós. Porque se assim não for, se nós não formos o ímã, olha só o que o ímã faz. Você percebe? Eu tenho um ímã aqui atrás. E essa capa, ela é só. Se eu largo ela para cá e pego, ela fica aqui. Mas se eu tirar a mão e abrir ela, olha o que o ímã faz. Ele mesmo puxa a capa. Ele atrai. Nós somos o ímã de Jesus aqui nessa cidade. Ou, na verdade, deveríamos ser o ímã de Jesus nessa cidade. Para trazer e não para repelir. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver desta maneira.